Murilo, para a gente começar a abordar um pouco mais sobre sua carreira, sobre seus projetos, primeiramente eu gostaria de voltar um pouco lá no passado e entender contigo como que foi o processo da sua jornada, como que você chegou até o jornalismo, você sempre trabalhou nessa área ou você partiu por alguma área anterior antes de ingressar nesse meio? Compartilha um pouco comigo como que foi o início da carreira do Murilo. Jornalismo foi uma opção meio em cima do laço. Eu, até o colegial, né, que hoje é o ensino médio, mas na minha época era colegial, eu tinha planejado fazer engenharia na Academia Militar das Agulhas Negras. Era um sonho do meu pai que ele transmitiu muito para mim, que eu fosse das Forças Armadas e pudesse cursar engenharia dentro do Exército. Então eu tinha isso, eu ia muito bem em matemática, em algumas disciplinas, em física, eu ia bem. Uhum. Então todo mundo achava que eu em algum momento iria para a área de exatas. Mas a minha mãe é professora de português, eu sempre tive muito contato com livros, sempre fui muito estimulado a ler, sempre gostei muito da geografia na parte de política, de história. E no colegial, no ensino médio, eu acabei tendo muito estímulo por parte de professores para escrever. E aí escrever poesia, escrever contos, escrever dissertações. E ali começou a surgir um interesse maior meu pela escrita. Então, Uhum. em algum momento eu achei que a vida militar não era para mim, porque eu achava que tinha que acordar muito cedo, que eu teria que estar sempre fazendo a barba, com uniforme. E naquela fase eu falei, cara, acho que não tem nada a ver comigo isso. Mas escrever tinha. Eu me sentia muito bem escrevendo. E aí, um dia eu cheguei para meus pais e falei, vou fazer jornalismo. Meu Deus. E foi uma senhora discussão, porque eu tinha notas muito boas em simulados da escola, enfim. Principalmente em exatas. Em exata, eu era um bom aluno. Eu era Certo. um bom aluno, tinha nota muito boa, brigava ali entre os primeiros lugares dos simulados. Então existia uma expectativa da minha família e da escola, inclusive, de que eu fizesse um dos cursos grandes, né? Medicina, um direito, uma engenharia. Que é o E padrão, é aquilo que se espera, que dá né? dinheiro, né? E Muitos eu, falam. e eu decidi enfrentar isso em nome de o que eu achava que seria algo muito a ver comigo. Então, a gente foi fazer alguns testes vocacionais para os meus pais entenderem que eu teria, sim, alguma boa chance, porque eu era um cara tímido. Eu tinha Hum. muita timidez. Então, minha mãe falava, como é que você vai ser jornalista? Jornalista tem que ficar perguntando as coisas para pessoa que não conhece. Você não pergunta as horas para quem está passando pela rua. E é verdade. Eu atravessava quadras procurando uma loja para achar um relógio, para não precisar perguntar a hora para ninguém. Tinha muita dificuldade. Mas, enfim, fizemos os testes e foi indicar, a psicóloga falou, olha, o Murilo tem uma carreira enorme na área de comunicação. Então pode ir que vai dar certo. E aí prestei vestibular, passei na Universidade Estadual de Londrina, cursei os 4 anos e alguma coisinha, porque a gente enfrentou uma greve enorme por lá, de 6 meses parados. E Foi a greve dos professores? foi greve dos alunos, professores e funcionários da UEL. Nossa. Foi uma greve muito grande e que teve um prejuízo em termos de calendário para a gente até o fim do curso. Então eu deveria ter formado entre novembro e dezembro de 2003. Eu fui me formar em fevereiro para março de 2004. Nossa. Então a gente teve um prejuízo de tempo, mas graças a Deus, uma formação muito boa e que permitiu que assim que eu estivesse formado, eu começasse a pensar em trabalhar já. Minha primeira opção não era ficar pedindo emprego para conhecidos, o que muita gente faz, né? Pedir estágio, enfim. Eu tinha a ideia de querer buscar alguma coisa por mérito meu. Então, distribuí alguns currículos, fiz currículo ali nos sites da internet. Mas, é claro, era um jovem sem experiência, né? Mas o pessoal da minha sala me chamou para prestar um concurso. Tinha um concurso para uma TV educativa no município de Ponta Grossa, Paraná. E num primeiro momento eu achei muito legal, porque ia reencontrar o pessoal da minha turma ali 3 meses depois de formado. E fui, fizemos a primeira fase, passei, e mais algumas pessoas da minha sala. Vai ter uma segunda fase, Murilo, vai ter a prática agora. Falei, vamos. Ó. E quando eu vi, João, como é que era o sistema, eu falei, olha, se eu conseguir entregar a prova prática, eu vou me dar como vencedor. Porque tinha uma hora para fazer uma pauta, uma hora para executar essa pauta na rua e uma hora para editar. E eu só tinha feito matéria na faculdade. Nossa. Então a gente pegava a câmera, saía para produzir a matéria, então tinha tempo.
Ali eu ia ter 1 hora para cada uma dessas funções. Fiz a reportagem lá na rua, fiz uma pauta, a reportagem, editei, fui embora e falei, tá bom, né? Entreguei, fiquei feliz. Falei, ó, já consegui. Até porque existia toda uma história, a TV lá já existia, tinha toda uma equipe trabalhando, mas por uma ação do Ministério Público e do sindicato, foi decidido que os funcionários da TV Educativa de Ponta Grossa teriam que ser funcionários públicos. E aí foi preciso fazer o concurso. Então já tinha uma equipe trabalhando e muita gente falava assim, esse concurso aí é só para efetivar quem está trabalhando. Esse concurso, não dá... Pouca gente levou muito a sério. A maioria das pessoas achava que era só ali pro forma para formar a galera, para formalizar a galera que já estava trabalhando. Então fui embora, fiquei feliz e estava em casa, de boa, mandando currículo e esperando. De um amigo meu me liga e fala, Murilo, você viu o resultado? Anteciparam o resultado do concurso. Eu falei, não vi não, cara. Ele falou, a gente passou. Eu falei, o quê? Ele, a gente passou, junta os documentos e vamos. Eu falei, cara, aí fui acessar e realmente, esse meu amigo Thiago Ramos, que hoje mora em Brasília, ele tinha passado em primeiro lugar e eu em segundo. Nossa! Das 8 vagas que estavam disponíveis. Olha que top! Já saiu da faculdade, já estava encarando assim, aí. 3 meses, eu me formei de fevereiro para março. Em junho, eu comecei a trabalhar na TV Educativa de Ponta Grossa. Nossa! Eu não tinha nem carteira de trabalho, eu fui correr tirar a carteira de trabalho. E foi assim que começou a minha história no jornalismo e uma grande escola que eu tive, a TV Educativa de Ponta Grossa. Maravilha, perfeito. Nossa, foi realmente algo muito rápido, muito ligeiro, né? Não teve, eu acho que naquela época você não teve muito preparo, assim, pra lidar com tudo isso. Foi uma coisa assim, foi no susto. Foi no susto. Porque eu morava em Londrina, fazendo faculdade, voltei para Prudente, porque não tinha como, não tinha salário, como é que ia ficar pagando aluguel lá, não queria mais ficar dependendo dos meus pais nesse sentido, e dar mais despesa para eles. Então voltei para Prudente. E de repente, em 1 semana, minha vida mudou de ponta cabeça, eu fui tirar a carteira de trabalho, peguei um ônibus aqui e estava num pensionato no município de Ponta Grossa, Paraná, lá cerca de 50 minutos de Curitiba, para trabalhar. E trabalhar como jornalista, como repórter de TV. E eu ali com 22 anos, muito novo, muito inexperiente, mas com uma vontade enorme de aprender. Perfeito, maravilha. E Murilo, me conta uma coisa. Você falou que você sempre foi muito bom de leitura, você sempre foi muito bom de escrita, talvez ali, né? Principalmente de consumir material, né? Material audiovisual ou material também didático, literário. Mas me conta uma coisa, você tinha essa soft skill de falar também em público na parte da escola? Porque eu sei que muito na questão ali de escola, muita gente às vezes tem que fazer esses projetos de estar ali na frente dos outros alunos, apresentar algum tipo de projeto. Você também tinha essa dificuldade? Sabe que eu não tinha essa dificuldade. Pelo contrário. Não? É engraçado porque depois a gente começa, quando a carreira se estrutura, você começa a olhar para trás e fala, cara, olha como, de certa forma, isso teve presente na minha vida. Eu era o menininho da sala que a professora sempre colocava para ser o narrador nas apresentações da escola. Então eu falava ao microfone. Eu era o cara que lia a historinha enquanto o pessoal estava fazendo teatro, sabe? Fazer aquela parte de locução. Questão do timbre também. Também, de voz, de ter essa liberdade, de ter uma boa leitura, de ter uma boa voz. E sempre tinha oficina de jornal, a professora trabalhava coisa de jornal, projetos que tinha que apresentar alguma coisa, ou aquelas... Na faculdade a gente fala seminário, né? Mas tinha aquelas coisas de apresentação, de trabalhinho. Eu era o cara que tinha que ir lá à frente para apresentar e não tinha problema com isso. Me lembro que na 8ª série a professora de geografia passou um trabalho para a gente sobre a cidade e a gente decidiu fazer um mini documentário sobre o lixão de Presidente Prudente. Na época era lixão mesmo. E um amigo meu pegou do pai dele emprestado uma handcam, uma câmerazinha daquelas caseiras, né? Para fazer vídeo de família, de churrasco, enfim. E eu fui ser o repórter daquilo. Então, olha quantos momentos, né? Eu tive de contato com o microfone, com câmera, de estar à frente do público, poder falar. Mas é aquilo, né? Sempre pessoas conhecidas, pessoas com quem eu tinha um contato, então como suporte muito grande de família, de professores, então eu não tinha dificuldade. Agora, o partir de mim, por exemplo, chegar numa galera que estava jogando bola e falar, deixa eu jogar com vocês, aí a minha timidez atacava forte
e eu provavelmente só ia ficar assistindo sem me juntar à galera por vergonha de fazer esse pedido. Então, naquela época, você tinha muito mais tranquilidade em conversar com as pessoas quando você tinha intimidade com elas, quando você já tinha algum vínculo, estabelecer algum laço. E sempre fui assim. A minha dificuldade era aquele primeiro passo. Depois que eu conhecia a pessoa me conhecia, era difícil fazer parar de falar como é até hoje. E aí, você se mudando de cidade para fazer faculdade, como que foi esse processo? Que creio eu que foi um processo bem difícil no começo, ou não? Foi um processo meio maluco, porque eu sempre tive uma educação muito rígida, né, por parte dos meus pais. Uhum. Sempre muito regrado em termos de escola, em casa, sair com horário, voltar com horário. E quando eu fui morar em Londrina, foi minha primeira experiência fora de casa sem a vigilância dos meus pais. Então, o primeiro ano foi muito de aprendizado de vida, além da faculdade, porque aí tava muita coisa do jeito que eu queria fazer. Se eu quisesse fazer, fazia. Se eu não quisesse, claro que eu tinha que dar uma resposta para os meus pais, mas vamos dizer que um dia que eu tivesse dormido mais tarde, se eu não quisesse ir na primeira aula, era eu não ir. Ninguém ia ligar para meu pai falando que eu não fui para aula, né? Então, foi um ano de aprendizado também, de entender responsabilidades, de entender como lidar com essa liberdade, e também de adquirir muito conhecimento de pessoas, de vida. Foi um primeiro ano muito marcante. E aquele ano, claro, reverberou muito na minha vida. Foi o único exame que eu peguei na faculdade, foi no primeiro ano. Talvez por conta de não entender essa questão da liberdade com a responsabilidade. Uhum. Mas depois daquilo, as coisas entraram no eixo e aí me ajudaram muito na formação do que eu sou hoje. Perfeito, perfeito. E seus pais, depois que você se formou, 3 meses depois já estava empregado, como que eles se sentiram? Porque eles te trilharam por um caminho, você passou totalmente fora da curva, foi totalmente para um outro caminho. Como que eles se sentiram depois? Foi muito legal isso, porque conforme eu fui avançando na faculdade, eu começava a trazer trabalhos para casa e eles começaram a achar legal. Falaram, realmente, acho que o Murilo tá mandando bem nisso, mandando bem naquilo. Quando eu me formo e logo consigo essa oportunidade de trabalho também, embora eu estivesse indo para mais longe, né? Londrina sempre foi muito perto. Uhum. Foi a minha primeira experiência bem longe de casa. Então teve aquela coisa, o filho saindo de casa realmente, né? Sem estar 2 horas de carro de poder voltar para casa. Mas sempre nesse sistema. Eu sempre que voltava, eu trazia material, né? Ainda era uma época em que o material da TV lá muito pouco ia para a internet, né? Então eu me lembro de trazer muito DVD do meu trabalho, eu fazia cópias e trazia os DVDs para cá, eles assistiam, inclusive meu avô, né, meu falecido avô, mas que sempre foi uma figura super importante para mim, ele tinha um orgulho danado de poder assistir isso, e conta a minha mãe que meu avô às vezes passavam algum amigo dele na rua, na calçada, ele falava, entra aqui um pouquinho, vem assistir aqui o meu neto aqui e tal, e foi assim que a minha família foi entendendo que eu estava fazendo algo que eu gostava muito, e que eu estava indo bem, que eu estava conseguindo ter uma escola importante. Todo mundo sabia que eu teria um período de aprendizado também nessa questão da profissão e de vida, né? E você tem até hoje esses DVDs ou não? Estão lá. Existem. Eu não assisto muito porque são meio assustadores. É gostoso porque você fala assim, gente, como eu evoluí, né? Mas foi uma fase importantíssima, a gente não pode negar, né? Da onde a gente veio. Eu tenho muito forte isso comigo. E foi realmente uma escola, porque é claro, eu fiz uma faculdade muito forte, com uma formação muito focada na parte prática, no exercício do jornalismo, mas uma coisa é você estar estudando e fazendo na faculdade, a outra é estar na rua, com uma responsabilidade enorme, com a equipe dependendo de você para colocar um jornal no ar. Então, eu tinha dificuldade para locução, posicionamento de câmera, intimidade com a câmera, relacionamento com o repórter cinematográfico, com os editores. Mas para mim era aquilo, eu estava aberto a aprender, então fui aprendendo, absorvendo ao máximo o conhecimento que estava ali disponível. E quando eu vejo, eu falo, gente, como eu evoluí. E que bom, né? Perfeito, maravilha.